falar hoje sobre um elemento que é o significado de aranha e sonho. Esse elemento ele é especial para mim, porque foi a primeira vez que o Espírito Santo ele imprimiu no meu espírito o significado de um elemento e a sua interpretação através do sonho. O que aconteceu comigo foi que eu tive um sonho e não achei que tinha sido nada profético, não achei nada de especial no sonho, nem sequer anotei. Esse dia eu resolvi que não ia trabalhar, fiquei em casa fazendo algumas coisas e ainda era de manhã quando o Espírito Santo imprimiu bem forte no meu espírito. Sonhar com aranha quer dizer ataque espiritual. Eu parei tudo aquilo que eu estava fazendo para dar conta, para entender aquilo que Deus estava me falando, para analisar o sonho. E eu vi que fazia todo sentido dentro daquilo que o sonho estava me mostrando. Então esse tema tem um assunto, tem um valor especial para mim por esse sentido, porque foi a primeira vez que Deus falou bem claro para mim o significado de um elemento, o que aquilo quer representar, qual é a mensagem que Deus quer falar usando aquele elemento em sonho. Mas o que eu quero com isso é que você entenda que Deus está revelando a ação do inimigo para que você acabe com a festa dele antes mesmo que ela comece. Não é para você ficar com medo, para você ficar apavorado, mas é para que Deus está te mostrando o que é a intenção do inimigo, para que você se levante em autoridade e acabe com esse movimentar, com essa ação do inimigo. Então, quando Deus te fala, quando você sonhar com a aranha, ou quando Deus te fala aquilo que é a intenção do inimigo com a sua vida, não é para você ficar com medo. Eu quero te explicar uma coisa aqui. Deus não abençoa coitadinho. Como é que é, Priscila? É isso mesmo. Deus não abençoa coitadinho. Deus revela a ação do inimigo. Deus nos enche em Cristo de todo poder e toda autoridade. Isso quer dizer que se a gente ficar chorando, se vitimizando, Deus não vai agir. Deus não vai agir em nosso favor, porque Ele nos deu todo o poder e toda a autoridade. Você se lembra da situação de Eliseu que ficou chorando? Meu Deus, eu sou o único profeta e agora Jezebel está querendo me matar. Ele ficou se vitimizando perante Deus, se fazendo de coitadinho, que agora aquela mulher que ele tinha numa batalha mostrado o poder de Deus e tinha vencido, mostrando que o Deus era muito superior, agora ele estava se vitimizando, se fazendo de coitadinho, falando que aquela mulher estava querendo acabar com a vida dele. O que Deus respondeu para ele de forma bem clara? Além de você, eu tenho mais um monte de profeta, não lembro o número exato agora, se era 700 ou 7.000, algo assim. Eu tenho muitos outros profetas. O que Deus fez? Deu comida para ele, falou, levanta e anda. Então, quando Deus te mostra uma situação assim, como ele me mostrou, tá falando de um ataque espiritual, não é para você ficar com medo, falar, ai meu Deus, desesperado, porque o que eu faço agora? Nosso poder em Cristo é muito maior e muito superior. Então, entenda isso, que Deus nos deu as armas que a gente precisa para lutar, mas que se a gente ficar sentado como coitadinho e não fazer nada, infelizmente, Deus vai falar, pois é, eu te dei as armas, você não quer usar? Então, nada de ficar com medo, tá bom? Eu quero destacar aqui, da mesma maneira que Deus falou comigo no decorrer do dia, me mostrando qual era o significado desse elemento, isso pode acontecer no decorrer do dia, tanto num sonho que você, assim como eu, não tenha dado atenção, ou que você tenha entendido que é a voz de Deus, mas não tenha entendido o significado. Então, para quando a gente está conectado em Deus e a gente está realmente intencionado a entender e interpretar a voz de Deus, o Espírito de Deus vai falar com a gente durante o dia. Então, uma das formas é imprimir no nosso espírito esse significado ou usar alguma coisa ao nosso redor para falar o que representa aquele elemento que ele quis usar como mensagem. Mas pode ser também que dentro do seu sonho, Deus deu o significado do elemento. Então, não descarte essas possibilidades. Mas sonhar com aranha tem vários outros significados. Esse é apenas o principal ou o mais comum. Mas existem outros significados envolvendo esse elemento. Mas antes da gente falar sobre isso, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha alguma dúvida, faça um comentário. Sonhar com aranha não existem só significados negativos, existem muita coisa positiva também atreladas a esse inseto. É interessante quando você sonhar com esse bicho que você use palavras e descreva como está sendo, o que o animal está fazendo, as ações que estão acontecendo, o comportamento e as características da aranha, porque isso vai te dar uma ideia de qual a mensagem que Deus está te usando, está te passando através desse elemento, através da aranha. Então, descrever, analisar a ação, o que está acontecendo, o que ela está fazendo, o que tem de diferente, o que está sendo apontado no sonho, usando esse elemento. Isso vai te ajudar muito na interpretação.
Se no sonho, ou talvez em visão, você veja apenas uma aranha parada e não haja grande movimentação, então a interpretação mais provável é que sim, se trate de ataque espiritual, um ataque do inimigo com relação à sua vida. Mas veja que nesse caso ela está parada, não tem muita descrição, não tem uma ação, é apenas uma aranha. E o que acontece? É que a aranha, geralmente ela entra na nossa casa de maneira despercebida, a gente não vê. Quando a gente encontra a aranha é porque ela está escondida em algum lugar penumbra, atrás de algum imóvel. Muito difícil que a gente veja uma aranha. Ou então ela está nos cantos, bem no cantinho, na parte de cima, ela não está em lugar visível e acessível a gente. O que demonstra geralmente a ação do inimigo, que ele geralmente anda na penumbra, está escondido de maneira sorrateira, ou que ele fica num canto, porque ele tenta passar desapercebido. E nesse sentido é que aranha significa ataque do inimigo. Ou seja, ele está presente, mas você não está percebendo, que é geralmente o que acontece com a aranha. A aranha geralmente ela está tecendo a sua teia. Isso é um trabalho incansável desse bicho, é uma característica inerente a ele. Isso pode estar falando da sua resiliência, a sua capacidade de recomeçar, de estar sempre engajado com uma situação ou com um projeto. E se você for e tirar a teia da aranha, mas você não matar a aranha, daqui a pouco você vai ver que ela começou tudo de novo. E bem rápido ela vai ganhando espaço. Então isso fala do esforço, da repetição, da resiliência, de não desistir. Então nesse sentido pode estar falando de uma mente que está sempre trabalhando, sempre agitada e cheia de projetos, que está sempre com a mão na massa. Isso é algo bem positivo. Alguém que está sempre trabalhando, sempre produzindo, usando a sua criatividade, fazendo alguma coisa em produção de crescer, de ampliar o seu território, o seu domínio, o seu crescimento, o seu conhecimento. A gente vê inerente a esse bicho, a essa aranha, a sua capacidade de produção, de produzir, de estar sempre em movimento. Ela está sempre fazendo teias, ela está sempre trabalhando. Então isso tem um lado bem positivo. Esse tecer da aranha, ela tem também como objetivo, além de ampliar o seu horizonte, o seu domínio sobre o ambiente, é sempre fazer dessa teia presa para insetos menores, ou até mesmo para insetos maiores. Ela usa essa teia para prender esses insetos, para que ela use eles de alimento. Então, ou seja, ela querendo devorar alguma situação, alguma pessoa. Então pode ser que com isso Deus esteja te mostrando que o inimigo está querendo te deixar preso em uma situação. Tenha também isso em mente. Mas o trabalho da aranha em tecer, ele também é um trabalho árduo, um trabalho minucioso. E que quando ele está pronto, ou quando ele está em processo, ele demonstra muita beleza, muita harmonia. É algo muito cuidadoso. Isso pode apontar, pode estar falando de uma habilidade manual para você desenvolver, ou para você se esforçar, ou para você focar nessa habilidade manual, essa habilidade de construir as coisas com as mãos. Mas esse trabalho dela de fazer a teia também fala de fazer conexões, de conectar pontos. Isso pode estar apontando para uma mente engenhosa, talvez até mesmo para alguma profissão. Existem algumas profissões que fazem conexões, que fazem ligações, e isso está falando talvez de advogados, está falando de juízes, talvez de médicos, de investigadores. Então pode estar falando dessa habilidade, desse relacionamento de fazer conexões, de estar entre pessoas, ou então de pensar de maneira minuciosa. Mas teias também são armadilhas. Em Salmo 10, 2, fala que essa teia, isso é comparado na Bíblia para alguém que trama o mal. Ou seja, alguém que está usando isso para tramar o mal, fazer as tramas, fazer as armadilhas para que você possa cair. Então pode ser essa a mensagem da aranha, ou seja, ela está tramando algo para te derrubar, para te prender. Então nesse sentido pode falar que você está sendo uma presa fácil, ou que todo o ambiente, o inimigo está criando situações para te deixar imóvel, talvez mentiras ou algo que vai te prender os movimentos, te deixar sem conseguir se mover dentro de uma situação. Isso porque a teia ela prende a sua presa e ela mina toda a sua energia, ela deixa com que a sua presa fique imobilizada e ela não consiga se desvencilhar, ela não consegue se desvencilhar, se soltar dessa trama. Então isso pode estar falando de uma mentira, de alguma situação que está te envolvendo e que quanto mais você está envolvido nisso, mais preso você fica. Nesse sentido de trama, se uma teia ela estiver bem grande, isso pode apontar de uma mentira, de uma trama
que ela vem de longa data, que ela só está aumentando. Pode estar falando de uma sequência de mentiras. Mas a teia também pode estar falando do seu network, ou seja, do seu ciclo de amigos, do seu poder de influência, da sua abrangência. Pode estar falando que você precisa cuidar desse teu ciclo, dessa tua net, do teu network. Ou então está falando que você precisa cuidar dessas pessoas, dessas amizades, dessas conexões que fazem parte da sua vida, ou que você precise ampliar essas amizades, essas pessoas, essas conexões. Tenha em mente, por exemplo, que essas teias, elas estão muito presentes atrás das coisas, em lugares que não tem muita luz, muita luminosidade, em lugares que a gente não mexe, que a gente não limpa muito, lugares que não tem muita passagem. Então, nesse sentido, pode estar indicando da presença de situações, sentimentos, de coisas que estão há muito tempo sem ser trabalhadas, sem ter lidadas, sem ser limpas, que é preciso trazer isso à luz e limpar, tirar essa movimentação, essa teia, essa coisa parada, essa coisa escondida que talvez esteja dentro de você e que precisa vir à luz e tirar essa teia, essa sujeira, essa coisa que está há muito tempo parada, há muito tempo talvez sem mexer, sem lidar, que você precisa tirar isso de dentro de você, limpar isso, mover as coisas de lugar de forma a tirar aquilo que está velho, aquilo que está parado e aquilo que está criando teia dentro de você. Um significado bem comum, falando sobre teias, é que essa teia vai falar da internet. Isso porque a internet ela faz conexões, tem muitas ligações. Isso geralmente vai falar de vícios da internet, de pessoas que estejam escravizadas na internet, principalmente no vícios de pornografia, de jogos. Então pode ser que essa teia esteja falando do seu vício na internet. Isso porque a internet é uma conexão de várias coisas. E então essa conexão pode estar falando da internet e de algo que esteja causando na sua vida, algum vício, talvez você esteja preso dentro de situações, de jogos, ou de alguma coisa que acontece na internet que isso está te causando mal, porque está te deixando preso nesse ambiente. A aranha, ela se apoia na sua teia. E se a gente limpar a teia, mas a gente não matar a aranha, ela vai voltar e vai fazer de novo. Então pode ser que Deus esteja te falando que você está limpando o mal, mas você não está tirando a raiz do problema. Que você precisa não apenas fazer a limpeza dessa teia, desse ambiente criado por esse bicho, mas você precisa matar essa aranha. E direto na raiz do problema, para que as consequências da presença desse bicho, desse inseto, dessa aranha, não venha mais ter ação sobre a sua vida. Se você sonhar com um tipo específico de aranha, eu já expliquei isso num vídeo explicando como analisar animais. Você precisa ver que tipo de aranha que é, quais os hábitos, as características, o que caracteriza esse inseto. Então, aliado a essa característica única específica dessa espécie, você vai analisar e conectar como que isso se relaciona com a sua vida. E daí buscar qual que é a mensagem que Deus quer te falar através desse inseto. Mas se você sonhou com aranha? Sonhou? E daí?